A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que você pensa agora? Se eu for pensar racionalmente, eu estou pensando na minha casa, todos os móveis bonitos, com a minha esposa, os meus filhos, um carro quitado, a casa quitada, dinheiro no banco, sem nenhum problema. Quem que não quer isso? Fala a verdade. Quem aqui não quer isso? Quem aqui não quer isso? Todos nós queremos, é verdade ou não é? Todos nós queremos, mas não é essa a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso pode fazer parte, mas não é essa. Porque então, José, quando José estava preso, para quem não sabe aqui a história de José é o seguinte, rapidamente eu vou colocar. José era filho de Abraão, Isaac e Jacó. José era filho de Jacó, que depois se tornou Israel. Então existia uma promessa sobre a vida de José, existia um sonho que ele teve. E para ele chegar nisso, que ia se realizar, ele teve que ir para a prisão. E ele foi para a prisão, sabe por que ele foi para a prisão? Ele foi para a prisão porque a mulher de Faraó queria ficar com ele. E ele disse não para a mulher de Faraó. Então ela cirou muito, e ela foi lá e disse para Faraó que ele havia chamado ela para isso. Aí Faraó foi lá e colocou ele na cadeia como escravo preso. Poxa, mas essa vontade de Deus para ele? O homem não fez nada, é muito injusto, você não concorda comigo? É muito injusto. Alguém que não quis adulterar, não quis trair Faraó e ao mesmo tempo está preso. Isso é muito injusto. É muito injusto. Você não concorda que é injusto? É injusto, né? Se nós formos olhar assim, é injusto. Mas existia um plano de Deus para tudo isso. Existia um plano de Deus na vida de José. E se Deus mostrasse para José tudo o que ele teria que passar, para que um dia, no momento em que a sua família mais precisasse, um dia, no momento em que o seu país, o seu povo mais precisasse, ele estaria lá para estender a mão e ajudar o seu povo. Se Deus tivesse que mostrar para ele tudo isso, com certeza ele não aceitaria o desafio. Porque primeiro os irmãos dele queriam matá-lo. Depois um disse, o que nós vamos ganhar se nós matarmos o nosso irmão? Vamos vender ele como escravo? Então ele foi vendido como escravo. Aí chega lá no país, depois disso tudo, ele vai preso. Só que um dia, o faraó teve sonhos, e ninguém conseguia interpretar. Então Deus revelou a José. E aí José teve a revelação do sonho, e falou para Faraó o que seria. Então o Faraó disse, depois de mim, este homem aqui é que vai mandar neste país. A maior potência da época, o Egito. Depois de mim, este homem, que até então era escravo e injustiçado, ele vai conduzir esse país. E aí no seu país de origem, Israel, que tinha muita fome, e eles estavam passando por um momento difícil, vieram até José, e aqueles irmãos que tentaram matar e vender ele como escravo, vieram se humilhar aos pés de José, pedir para ele socorro e misericórdia. Mas se Deus tivesse falado para José, você vai ter que passar por tudo isso, porque lá na frente, eu tenho um projeto para você, provavelmente ele não aceitaria. Você concorda comigo? Amados, Deus quer falar com você nesta noite. Você que está passando por um momento de dificuldade e acha que Deus te abandonou. Você que já errou no passado, você orou, buscou a Deus e tomou a decisão e depois não deu certo, e você achou que você estava errado e que Deus não tinha falado com você, porque a gente só acha que é de Deus quando dá tudo certo.
Mas eu tive paz, eu orei, eu busquei a Deus, minha esposa concordou, mas não deu certo. Então isso não era de Deus, isso era do diabo. Aí a nossa mente fica na dúvida: será que Deus fala comigo mesmo? Será que é de Deus? Será que não é de Deus? Então nós vamos ver, abre a sua Bíblia, Romanos 2, versículo 2. Romanos 2, versículo 2. Amém? Não, né? Romanos 12, versículo 2. O que eu falei errado? É 12, versículo 2. Amém? Diz assim: e não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Até aí, irmãos. Sabe que é algo que eu aprendi, amados, olhando para a Bíblia, estudando esse texto, pesquisando, buscando a Deus, orando, que numa batalha o importante não é o resultado dela, mas é se você fez a vontade de Deus ou não. Numa batalha, o importante não é o resultado dela, mas se você fez a vontade de Deus ou não. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Por causa que se você for para a Bíblia e você vê muitos momentos, e eu quero começar aqui falando sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, quando então o líder daquela nação pega e diz assim: todos têm que me adorar. Fez um Deus, uma estátua lá, e disse: todos têm que me adorar. E eles disseram: nós não vamos. Nós não vamos. Então, vão ser jogados na fornalha. Vocês vão ser jogados na fornalha. Perderam a batalha, porque eles não se dobraram, e eles vão ser jogados na fornalha. Mas eles estavam fazendo a vontade de Deus ou não? Pois eles poderiam se justificar: Deus, se eu não adorar essa estátua, eu vou ser jogado na fornalha. Então, Deus, eu vou dar um jeitinho aqui, eu vou falar que eu vou adorar, mas o Senhor conhece meu coração. O Senhor conhece o mais profundo do meu coração, Deus. Você sabe que eu vou adorar aquela ali, mas no fundo, eu gosto do Senhor. O Senhor conhece meu coração. Poderiam falar, não é verdade? Poderia dar um jeitinho, mas não. Eles disseram: não vamos. Então eles foram lançados na fornalha. E o que aconteceu com eles? Eles queimaram e morreram? Não. Deus os sustentou, Deus estava com eles, e eles saíram de lá vivos, sem nada. O resultado disso: então vamos adorar o Deus do Sadraque, Mesaque e Abednego. Irmãos, a Bíblia, ela nos ensina, como diz aqui, não vos conformei com este mundo, mas transformarmos pela renovação do vosso entendimento. O que ele está dizendo aqui? Tudo que vocês precisam para viver está aqui. Tudo que vocês precisam saber está aqui. E o que a Bíblia diz? Que neste mundo nós teremos aflições, mas para a gente ter bom ânimo, porque Deus está conosco. A Bíblia diz em que nós vamos ter muita dificuldade, mas o que poderá nos separar do nosso amor que está em Cristo Jesus? A tribulação, a dificuldade, as lutas? Não! Se estamos em Cristo, nada vai poder nos separar do nosso amor que está em Cristo Jesus. A Bíblia diz que quando a gente for então, quando Jesus voltar e nos levar,
em João 14 ele disse que ele foi preparar um lugar. Então lá neste lugar que a gente chama de céu, lá vai acabar o nosso sofrimento, lá vai acabar as nossas lutas, as nossas dificuldades, lá então teremos a paz eterna, lá então nós estaremos com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus da paz, o Deus da luz, o Deus Criador dos céus e da terra. Nesse momento em que com Ele lá nós estivermos. Mas enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós não somos dessa terra. A Bíblia diz que nós somos passageiros aqui nesta terra, que nós não somos daqui. Mas enquanto aqui nós estivermos, Deus tem um propósito para as nossas vidas. E às vezes Deus permite que a gente passe por alguns lugares, por algumas dificuldades, para que nesses momentos a gente glorifique o nome dEle, aprenda, estabeleça o reino nesses lugares difíceis que nós vamos passar. Por quê, amados? Porque quando não dá nada certo, porque quando você tem uma dificuldade, por causa disso você já acha que Deus não é mais com você, você acha que você está errado, você acha que isso não é de Deus, você pensa tanta coisa. Por quê? Porque na nossa mente, andar com Deus é 100% paz, é 100% você viver sem problema nenhum. Existe um falso ensinamento aí, que vem para Deus e acabou todos os seus problemas. Não é verdade. A verdade é que vem para Deus e Ele te ajuda a você superar todos os seus problemas. É diferente. É diferente ou não é? Vem para Deus e Ele te ajuda a superar todos os seus problemas. Não é você não vai ter mais problemas. E Ele diz, aprendam isso. Renova a vossa mente pelo entendimento da palavra. Saiba o que Deus fala. Saiba como que Deus trabalha. Aprenda as maneiras de Deus de trabalhar. E tem muita coisa que a gente não entende e nunca vai entender. Recentemente eu disputei a eleição do sindicato dos bancários. E antes de eu entrar no sindicato dos bancários, eu orei para isso. Eu orei para isso, a minha esposa orou para isso. E há 4 anos atrás, Deus falou, vai, e nós fomos, e nós ganhamos. E agora eu orei para ver se eu ia continuar, se eu ia sair, ou se eu ia disputar. Eu e minha esposa. E Deus falou, vá, disputa. E eu fui, e disputei, e perdi. Poxa, mas não era vontade de Deus então, pastor? Você disputar a eleição, você perdeu. Não era vontade de Deus. Eu falo para você, meu irmão, eu sou um homem diferente depois dessa eleição. Eu cresci muito. Eu aprendi muita coisa. Muita coisa. Foi difícil. Teve dias que não dava vontade de levantar da cama. É muito sujo você estar no meio de algo que é podre e você querer ser luz. É muito difícil. Há uma pressão. Você está lutando contra principados e potestades nas regiões celestiais, querendo estabelecer o reino de Deus nestes lugares onde as trevas dominam durante décadas e décadas e décadas. E Deus vai, estabelecer o reino. Muito difícil. Minha esposa passou junto, meus filhos passaram junto. Acusações, mentiras, calúnias, outras coisas mais. Mas nós fomos. E eu digo para vocês, glória a Deus que eu enfrentei. Glória a Deus que eu passei por isso. E eu tenho certeza que era para mim estar. Mas eu perdi. Então não é de Deus. Era sim. O que eu aprendi e a visão que eu tenho hoje das coisas é muito diferente do que há 25 dias atrás. Muito diferente. Muito diferente. Tem coisas, irmão, que você fez que era para você fazer sim. Tem coisas que você fez e não deu certo, que Deus permitiu que isso acontecesse, que era de Deus sim, para você aprender, para você crescer, para você ver naquela situação como que as coisas não são às vezes do jeito que a gente pensa. Porque às vezes a gente pensa algo quando está de fora, mas quando está lá dentro a gente vê que é diferente. E aquilo que passou e você não deu certo, e você perdeu um dia lá atrás, irmão, não se acuse, se liberte disso. Tem gente que fica anos e anos
carregando um problema, uma coisa que fez errado, e nunca se perdoa. Quando eu quebrei há 14 anos atrás, perdi o apartamento, perdi meu carro, fiquei endividado, devia 60 mil reais. Contei essa história aqui. E eu falo, glória a Deus, porque eu quebrei. Glória a Deus, porque eu era metido, arrogante, baixinho, que achava que era melhor que os outros, porque meus colegas de Antônio João eram drogados, eram pessoas que não deram certo, e eu não. Trabalhava no banco, tinha apartamento, um carro, era mais do que os outros. Deus foi lá e falou, vou ensinar o meu filho. Estava na vontade de Deus, todo aquele processo. Você acredita nisso? Estava na vontade de Deus, todo aquele processo na minha vida. Estava. Ele precisou fazer isso comigo. Teria outras maneiras de ele trabalhar comigo? De certo não, ele escolheu essa, ele é quem sabe. Ele escolheu essa, é por isso que eu digo glória a Deus. Glória a Deus que eu passei por isso. Porque eu estava neste momento na boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você está passando por um momento muito difícil, e você acha que Deus não está com você, pode ser que esta seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pode ser que seja. O fato, irmãos, é que Deus, até nesses momentos difíceis que nós passamos, a gente pode estar na boa, agradável e perfeita vontade dEle. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos entender essas coisas. Eu não estou dizendo daquelas pessoas arrogantes, soberbas, presunçosas, que se acham, e que Deus leva ela mesma para aprender, e aí elas não mudam, e elas vivem nisso. Eu estou dizendo dos cristãos que amam Jesus Cristo, e que entregaram a sua vida para Jesus, e que passam por essas dificuldades, e às vezes acham que Deus não está com eles. Você quer um exemplo? Isaías 53, versículo 1 a 10. Olha só que você vai ler aí. Isaías 53, versículo 1 ao versículo 10. Diz assim: Isaías 53, do 1 ao 10. Quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejávamos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele causa algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matador, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Olha isso, irmãos. O 10. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua. Você sabe de quem o profeta Isaías estava anunciando? Quem? Jesus Cristo. E no 10 ele fala: todavia ao Senhor agradou
agradou moê-lo. Amados, a gente tem que entender que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus não é a sua boa, agradável e perfeita vontade. Você consegue entender isso ou não? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus não é a sua boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O próprio Jesus, quando estava no Getsemane, ele falou: Senhor, se possível, afasta de mim este, mas não seja feita a minha vontade, sim a sua. Eu oro sempre para Deus. Eu vou contar um segredo para vocês. Eu falo assim: Deus, que eu não preciso bater a cabeça na parede para aprender, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. O que eu estou dizendo para Deus? Deus, eu não quero precisar apanhar de cinta, eu não quero passar por dificuldade, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Quem quer? Quem quer? Amados, Deus não está falando que Ele quer te colocar na dificuldade, mas Ele está dizendo que quando você estiver nela, é para você acreditar que Ele está com você, é para você acreditar que a vontade dEle ainda está se realizando na sua vida, é para você acreditar que Ele tem um projeto em tudo isso, é para você acreditar que existe um propósito, por que disso? As pessoas às vezes olham para mim e falam, até com pena, e eu gosto por causa do amor delas: pastor, e agora, né? Você perdeu. O que acontece? Eu volto para o banco, é 1º de julho, e depois eu posso ser mandado embora, né? E aí, de vez em quando, a carne quer falar: e agora? E depois, você vai perder, pode perder Unimed, isso, aquilo. Isso é o diabo e a carne querendo falar. Mas sabe o que eu estou me pegando? Vai vir coisa muito melhor ainda pela frente. Você entende? Entende? O diabo quer falar, tem que ficar triste, cabeça baixa. Pois é, mas não. Deus tem um propósito em tudo isso. Deus tem um propósito em tudo isso. Deus tem um propósito. Até as coisas que deram errado na sua vida, Deus tem um propósito. Até aquilo que não deu certo, até aquilo que você chorou e falou: Deus, isso é injusto, Deus, que está acontecendo comigo, isso é muito injusto. Até nisso, Deus tinha um propósito. Deus tem um propósito para a injustiça que estão cometendo com você agora. Ele está permitindo isso. Ele tem um propósito. Ele tem um propósito. Fique na boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Abraham Lincoln é um homem que foi presidente dos Estados Unidos da América, todos vocês conhecem essa história. Ele disputou a eleição não sei quantas vezes. Perdeu para tudo. Para vereador ele perdia, prefeito ele perdia, governador ele perdia, senador ele perdia, deputado ele perdia. Se tornou presidente dos Estados Unidos da América. Dos maiores presidentes da história dos Estados Unidos. Por isso que você vê aqueles filmes americanos, tá lá, Abraham Lincoln, tem uma estátua dele. Um homem que, dos maiores presidentes da história. Mas perdeu, hein? Mas perdeu, mas perdeu, mas perdeu, mas perdeu, mas perdeu. Você se abala por causa de uma derrota? O importante, amados, na batalha não é a vitória. O importante é se você está ou não fazendo a vontade de Deus. Eu orei, minha esposa orou, confirmou, nós fomos, perdemos. Mas a vontade de Deus foi feita, amém, glória a Deus. É isso que eu quero encarar, é assim que eu quero ver, é assim que nós temos que olhar, amados. Porque quando está tudo bem a gente se anima, quando não está tudo bem a gente murcha. É verdade, vem o choro, vem a tristeza, é verdade. Você se dedica a um projeto, você se programa, você luta, você vai atrás, ou seja numa eleição, ou seja num projeto, numa empresa. O Guilherme orou, o Guilherme foi para o monte, para montar a empresa, consagrou o Senhor, colocar versículos bíblicos, não deu certo. Deus não estava nisso então. Você aprendeu ou não aprendeu? Muita coisa, não foi? Deus não estava nisso. Alguém aqui alguma vez duvidou que Deus não estava nos negócios do Guilherme? Eu nunca duvidei. Talvez até você se perguntou um dia, mas por quê? Muitos aqui se perguntaram, não é verdade? Quem acompanhou tudo isso?
Por que não deu certo? Hã? Saudade do pão de mel, né, pastora? Por que não deu certo? Sabe, amado, aquele projeto que você fez, se dedicou, você orou, você buscou a Deus, e ele não deu certo. Então não era de Deus? Então você é culpado? Então está tudo errado na sua vida? Hã? Irmãos, eu quero a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Ainda que seja uma derrota, ainda que nem sempre a gente vai ganhar, na vida é assim, né? Nem sempre você ganha, mas quando você perdeu, você não é de Deus mais? Quando você perdeu, Deus não estava contigo? Quando você perdeu, Deus te abandonou? Quando você perdeu, você saiu da vontade de Deus? Então Jesus Cristo de Nazaré perdeu quando ele foi para a cruz? Ele não estava na boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Mas você sabe o que acontece quando a gente glorifica a Deus na boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Abre a sua Bíblia em Lucas 24, do 1 ao 6. Lucas 24, do 1 ao 6. Jesus então perdeu, ia ser crucificado. Lucas 24, do 1 ao 6. Todo mundo poderia falar: acabou o reinado de Jesus, agora vai ser crucificado. Lucas 24, do 1 ao 6. O que aconteceu? Quem anda na boa, agradável e perfeita vontade de Deus? E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que prepararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas, fala mais alto, mas ressuscitou. Mas ressuscitou. Sabe o que, amados, acontece? O que acontece? Que é bom, né? Sei lá de Antônio João. Vou tirar do meu dicionário. Sabe o que acontece quando você está na boa, agradável, perfeita vontade de Deus? Quando você tem uma derrota, aparentemente, até isso você enxerga como vitória. Quando você tem uma derrota e você está na boa, agradável e perfeita vontade de Deus, até na derrota você enxerga uma vitória. Eu estou enxergando uma vitória na minha derrota, uma vitória. E aí quando você faz a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, quando você busca ela, entende ela, acontece igual com Jesus Cristo de Nazaré. Ele ressuscitou. Quando então o diabo falou acabou, quando os fariseus hipócritas diziam acabou agora, ele morreu, acabou essa história de Jesus o Salvador, o Messias, não estava na vontade de Deus nada, viu como ele não era de Deus? Olha aí, morreu igual um ladrão, morreu preso numa cruz, que maior vergonha. O que será que esses fariseus tudo falaram? Só que como ele estava na boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Você sabe qual que é as minhas expectativas? São muitas, irmão. Muitas. Eu estou cheio de expectativa ainda. Cheio. E no meio delas vai vir algumas derrotas, de certo vai vir. Mas eu vou enfrentá-las. Nós vamos ter algumas derrotas no nosso caminho? Vamos, mas nós vamos enfrentá-las. Nós não vamos correr delas. Nós não vamos correr dos desafios que Deus vai colocar nas nossas vidas. Nós não vamos correr daquilo que nós temos que encarar.
ainda que a gente já perdeu, e se tiver que perder, mas enfrentar de novo, nós vamos enfrentar. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus vai voltar. Um dia Jesus vai voltar, e eu acredito que está logo. E dizem que vai ter uma perseguição sobre os cristãos, e nesse dia vai ter aqueles que vão dizer: sim, eu sou de Jesus, e vai ter aqueles que vão dizer não, por causa dessa perseguição. Aquilo que nós temos que enfrentar como cristão, nós vamos enfrentar. Nós vamos enfrentar, porque Deus nos chamou para estabelecer o reino dele nessa terra. E o reino de Deus não é para ser estabelecido aqui onde que já é dele. Aqui já é estabelecido o reino. O reino de Deus é para ser estabelecido lá onde há trevas, lá onde há principado e potestade dominando sobre décadas e décadas. Lá que Deus quer que nós estabelecemos o reino dele, porque Ele quer salvar essas pessoas em que lá estão. Então, se você já perdeu, não desanime. Se você já não deu certo algumas coisas na sua vida, não desanime. Isso não significa que você não é de Deus. Isso não significa que a vontade de Deus não está sobre a sua vida. Isso não significa que você não está fazendo a vontade de Deus. Isso não significa. Mas uma coisa aprenda: mesmo na derrota, você pode fazer dela uma vitória. Depende de como você vai encará-la, depende de como que você vai olhar para ela. Porque até chamar o ministério de louvor aqui, porque, amados, quando o mundo e as pessoas diziam: é o fim para José, Deus fez dele governador do Egito. Quando as pessoas achavam que Sadraque, Mesaque e Abidnego iam morrer na fornalha, Deus sustentou eles e eles saíram vivos de lá. Quando então os fariseus disseram para Jesus, disseram para as pessoas e pensaram, e muita conversa houve naqueles dias: acabou esse reinado desse tal de Jesus. No terceiro dia ele ressuscitou, e nós estamos aqui falando dele. Muitas pessoas decretaram que era o fim na sua vida, dizendo que você não ia mais conseguir, que não ia dar certo, que você é um fracassado, uma fracassada. Mas eu digo para você, Deus está falando que é o começo. Não é isso, João? Não é isso, N? Mas temos que entender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e em todo o tempo dar glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não foi do jeito que eu esperava, mas foi do jeito que Deus permitiu ser. Então eu aceito. Então eu aceito. Porque a vontade do nosso coração é reclamar, é blasfemar, é dizer não é justo, não é certo. E a gente chora e não se conforma. Mas eu digo para você, irmão, isso não vai resolver. O que vai resolver é você dizer: glória a Deus, minha vida está nas mãos de Deus e eu vou continuar em frente. Vou continuar buscando a vontade dEle. Vou continuar buscando a vontade dEle. E ainda que seja uma tribulação, um momento, ainda assim está sendo a boa, agradável e vontade de Deus. Você viu, amados? Isaías 53, a Deus agradou o moê-lo. Só que Deus sabia que Ele ia ressuscitar no terceiro dia. Sabe quem conhece o teu futuro? É Deus. Sabe quem que permite que a gente passe por algumas coisas? É Deus. Por que Ele permite? Porque Ele tem um propósito em todas as coisas que acontecem na minha e na tua vida. Você crê assim? Deus tem um propósito em tudo que acontece na minha e na tua vida. É verdade ou não é? Quantas coisas aconteceram e você ficou diferente depois? Foi ou não foi? Quantas coisas aconteceram? Você ficou diferente depois de algumas coisas que aconteceram na sua vida, não é verdade? Mas sabe o que a gente não pode perder? É o Espírito Santo, a presença dEle. É isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite. É buscando a presença dEle. É estando junto com Ele, é andando junto com Ele. Isso nós não devemos perder nunca. Eu declaro que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus vai se realizar nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém?
Você entende agora que mesmo às vezes quando você está passando por uma dificuldade, Deus está com você? Você entende agora que mesmo às vezes no momento de dificuldade, de luta e de derrota, a vontade de Deus foi feita na sua vida? Você entende? Então não reclame, não blasfema, não ache que Deus é injusto, não ache isso, entendeu? Porque ainda assim a vontade dele está se realizando na sua vida, amém? Vamos ficar de pé. Você alguma vez já orou assim? Vou te perguntar, você não precisa responder. Deus, eu te glorifico e te exalto, até mesmo pela permissão do Senhor, pelas dificuldades que eu passei. Sabe? É que a gente não consegue enxergar, a gente não consegue olhar, mas Deus, amados, Ele não nos abandona, Ele está ali do nosso lado, sabe? Ele está ali, Ele manda escape, Ele nos ajuda, Ele nos sustenta. A gente acha que não vai conseguir, não vai levantar, não vai dar certo, eu não aguento mais, e aí vem uma força, e você não sabe de onde ela veio. Teve momentos que você já pensou assim, eu não vou conseguir, não dá mais, e aí de repente veio algo em você, e você se levantou e prosseguiu. Tem vezes que você pensou no seu casamento, não vai dar mais, eu vou me separar, e de repente Deus vem e muda tudo, sabe por quê? Porque Ele nunca vai te abandonar, nunca. Se Ele permite algumas dificuldades, é porque lá na frente Ele vai te dar algo assim, Ele vai te dar, Ele vai te dar, se você ficar na boa, agradável e perfeita vontade. Sabe quem foi o único homem que pisou nessa terra que ressuscitou? Jesus. Olha a glória que veio sobre Jesus, venceu a morte. Mas Jesus disse: Pai, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua. E eu vou dizer, amados, nós vamos viver grandes momentos com Deus, amém? Nós vamos viver grandes momentos com Deus. Só que nos momentos de dificuldade, Deus quer que você glorifique, Deus quer que você diga glória a Deus, Deus quer que você creia, mesmo no momento de muita dificuldade. Deus quer que você creia, que você tenha fé, que você não retroceda, porque a vontade que dá é desistir, a vontade que dá é largar a mão de tudo, a vontade que dá é dizer chega, pronto, acabou. Mas Deus está dizendo: vá, prossiga, levanta a cabeça, enxuga as lágrimas e continue. Davi, quando seu filho estava doente, Davi jejuava, Davi orava, Davi não saía do quarto, Davi estava ali jejuando, seu filho morreu, o filho de Davi. Então Davi se levantou, fez a barba, colocou a sua roupa e disseram: Senhor, quando o seu filho estava doente, o Senhor jejuava, o Senhor chorava, o Senhor isso, aquilo, mas agora, então o Senhor se levanta. Ele falou: quando ele estava doente eu poderia ainda jejuar, orar, fazer tudo, mas agora que ele já se foi, eu vou continuar a minha vida. A vida continua, dependendo do que você está passando, como vai reagir, a vida continua. E Deus, sempre a gente diz aqui, eu vou dizer de novo, o seu futuro está intacto. E quem vai escrever ele? Quem vai escrever o seu futuro? Vai ser Deus. Amém. Feche seus olhos e fale com Deus agora. Feche com os olhos e fale com Deus agora. Fale com Deus. Agradeça a Ele por tudo. Agradeça a Ele porque Ele te sustenta. Agradeça a Ele porque Ele é contigo. Agradeça a Ele
por várias coisas que você já reclamou e blasfemou, e agora você entende que existiu um propósito em tudo isso. Agradeça a Ele, porque Ele tem um futuro preparado para você, futuro de bênção e não de mal, futuro de paz e de esperança. Agradeça a Deus por tudo, porque Ele te ama. E fala para Deus que você aceita a boa, agradável e perfeita vontade dEle. Fala para Deus que você aceita a boa, agradável e perfeita vontade dEle. Agradeça a Deus por tudo. Fale com Ele agora. Vai orando, vai orando. Vai orando. Vai orando. Levante a cabeça, siga adiante. Levante a cabeça, siga adiante. Seja forte e corajoso, porque eu, Senhor, estou contigo. Assim diz o Senhor para os seus filhos. Assim diz o Senhor para os seus filhos. Prossiga. Prossiga. Insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem te dar. Quero agora a glória de Deus. Cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar. Vou mandar embora o que não é seu. Que eu te entristeci, eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Meu Pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Eu quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar. Vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu sei, Senhor, que tem pessoas aqui hoje que nunca se perdoaram dos erros que cometeram lá atrás. Mas eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor as cure agora. Que o Senhor cure, Deus, essa cicatriz que ficou disso que esse meu irmão, que essa minha irmã fez lá atrás, que não deu certo. E até hoje ele pensa, se eu tivesse feito diferente, eu poderia estar assim ou estar daquele jeito. Até hoje ele se culpa. Deus, toca nele agora e cura, Deus. E cura, Deus. E cura, Deus, e toca no coração dele, para que ele venha ter expectativa e esperança, para que ele venha seguir adiante. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos te glorificar e te exaltar por todos os momentos da nossa vida, seja ele, Deus, bom ou ruim,
que nós passamos, nós te glorificamos. Nós te glorificamos porque o Senhor estava conosco, porque o Senhor nos sustentava, porque o Senhor segurava da nossa mão para que nós não caíssemos. Nós queremos te exaltar, Deus, e queremos decretar que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor vai ser feita nas nossas vidas. Nós não abrimos mão, Deus, nós não abrimos mão da tua vontade em nossas vidas. Senhor, nós queremos o Senhor, nós decidimos andar contigo, Jesus. Nós não abrimos mãos de andar com o Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Repita-se comigo, meu irmão e minha irmã. Repita-se comigo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu não consigo mais. Eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar.